Olá, amados irmãos, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Amados, pela graça do nosso Deus, nós temos esses meios que podemos usar para a propagação da sua mensagem e do Evangelho. Meus queridos irmãos, quero compartilhar hoje com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 a 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13 a 14. Assim diz a palavra de Deus: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Irmãos amados, a carta de 1 aos Coríntios, elas têm muito a nos ensinar. Primeiramente, porque é a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Essa palavra que não era simplesmente o apóstolo Paulo com suas próprias ideias, mas o próprio Deus usando e movendo o apóstolo Paulo para que ele escrevesse um documento que era exatamente o que ele queria que fosse. Irmãos, essa carta, ela trata de uma igreja que estava passando por diversos problemas. O apóstolo Paulo, através dessa carta inspirada, ele leva disciplina a uma igreja indisciplinada, a uma igreja que estava com os seus ideais turvados e manchados pelo mundanismo, uma igreja que estava vivendo sem entendimento do que deveria fazer para agradar ao Senhor. De fato, era uma igreja que estava sendo contaminada pelo mundanismo e deixando com que o mundanismo influenciasse até a sua forma de culto. O apóstolo Paulo exorta essa igreja de forma sincera, direta e séria. Aqui, no nosso texto, é um fechamento, os finalmente dessa carta, onde o apóstolo Paulo ele menciona a maneira que esses irmãos precisam praticar a doutrina baseada na fé. Hoje à noite nós iremos ver a permanência dos crentes, do povo de Deus nos fundamentos da fé. A permanência da igreja nos fundamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante. Era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha uma grande relevância por sua localização. Era uma cidade onde recebia muitas embarcações, também era uma cidade baseada no seu comércio, era ponto de troca de mercadorias, era uma cidade muito importante que tinha a sua influência. Era uma cidade que tinha também suas conotações, ou seja, a sua ideia de vida como algo muito ruim. As pessoas que se dirigiam para Corinto, corintianizar era uma forma de mostrar a característica da cidade de forma pejorativa, que mostrava que a cidade existia sim atos de sexualidade ilícita, embriaguez e também de pura devassidão. Esse era o contexto da cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela possuía também uma acrópole. O que é uma acrópole? A acrópole era praticamente uma cidade alta. Não era só Corinto que tinha uma cidade como essa, alta, elevada, mas outras cidades do Império tinham também acrópole. E esse acrópole servia tanto para a própria defesa, para que o povo se reunisse lá em sua defesa, caso houvesse uma invasão, mas também nesses acrópolis eram onde eles construíam os seus templos de adoração pagã. Lá em Corinto existia um templo que era dedicado a Afrodite, a deusa do amor, a deusa grega do amor. E lá, esse templo que era dedicado a Afrodite, nele existia 1000 prostitutas cultuais, onde o culto a essa deusa do amor envolvia atos de relações sexuais para
como forma de adoração a essa deusa. No entanto, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa por Corinto. E ali, semeando as sementes do Evangelho, pessoas reconhecendo o seu pecado, elas entregam e confiam plenamente em Jesus Cristo, entregando suas vidas, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Na cidade de Corinto surge uma igreja que mais tarde seria alvo da doutrina de Deus, seria alvo das recomendações de Paulo com relação ao comportamento. Aqui o apóstolo Paulo denuncia vários pecados que os coríntios estavam cometendo. Eles não estavam sabendo como se comportar. Através dessa carta, o apóstolo Paulo estava levando disciplina a uma igreja indisciplinada. Através da carta de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo dá recomendações de como os irmãos devem proceder em pureza, como os irmãos devem tratar o pecado, como os irmãos eles devem olhar para a santidade e a soberania de Deus e eles devem se comportar de forma santa ao receberem os elementos da ceia. O apóstolo Paulo ele mostra que a característica que a igreja deve desempenhar no seu caminhar com Deus é a característica principal, onde o Senhor Jesus Cristo mostra através do seu ato sacrificial na cruz, que é o amor. O apóstolo Paulo dedica praticamente todo um capítulo, o capítulo 13 dessa sessão, desse livro, falando sobre o amor. E hoje nós também iremos ver um pouco sobre essa questão. Mas, meus irmãos, permanecer firmes na fé, diante desse abalo global, diante desses problemas que a igreja tem enfrentado de não poder se reunir, como eu e como você, como filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos permanecer firmes se estamos longe da comunhão. De fato, estarmos longe uns dos outros, isso entristece o nosso coração, isso provoca saudade que nós gostaríamos de estar exatamente agora à noite, reunidos, para adorar o Senhor juntos. Mas infelizmente não podemos, por conta dos decretos, por conta dessa pandemia de coronavírus, nós não podemos estarmos reunidos na nossa comunhão tão acalorada. Mas, embora não estejamos presentes fisicamente falando, estamos presentes uns aos outros espiritualmente, através das nossas orações e da comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele traz aos irmãos de Corinto que eles deveriam ter características específicas. O apóstolo Paulo, ele dá 5 ordens finais nesse livro. 5 ordens que, se colocadas em prática, irão nos ajudar a passar por esse momento dessa pandemia, glorificando o nome do nosso Deus. Os coríntios, eles deveriam ser primeiramente vigilantes, firmes, maduros, fortes e amorosos. Essas 5 características eles precisariam carregar nas suas recomendações finais. Hoje à noite nós iremos ver cada uma delas. E em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo ordenou para que os cristãos de Corinto eles fossem vigilantes. A palavra vigilantes diz respeito a permanecer atento, ter o espírito atento. É nossa responsabilidade diante das acomodações que estamos tendo, estar em constante vigilância. Irmãos amados, ser vigilante é difícil. É muito mais fácil a gente gostar do ambiente da nossa casa, da nossa rede, da nossa cama, do nosso sofá diante da televisão, talvez com o nosso smartphone na mão e acabar desligando um pouco das nossas responsabilidades como cristão. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta a ser vigilantes. Ser vigilante é manter-se atento, com os olhos abertos aos passos do inimigo.
É estar atento a cada movimento que pode representar perigo à nossa integridade física e à nossa integridade espiritual. Certamente nesse tempo você tem visto na internet vídeos e mais vídeos falando sobre coronavírus, você tem visto vídeos e mais vídeos de pessoas argumentando sobre a questão. Talvez você esteja vendo, filmes ou séries, não sei, mas pode ser que você nesse momento está com a guarda baixa, e é nesse momento que o inimigo vai usar para atacar, para ver o seu definhar na fé. Ser vigilante significa permanecer no estado de alerta. O inimigo está sempre por perto e nunca estamos livres dos seus ataques. Essa é a realidade. Não se engane achando que o fato de estar longe da comunhão com os irmãos, isso é bom, porque não é. Nós somos fortalecidos quando estamos em comunhão, congregados juntos. E a palavra de Deus nos ordena, não deixeis de congregar. Nesse dado momento, nós estamos longe uns dos outros da congregação em si, mas entendemos que é uma ordem sim do Senhor, um mandamento, congregar-se. Nós estamos observando outros princípios bíblicos para estarmos resguardados durante essa quarentena. Mas quando tudo isso passar, nós retornaremos. Por quê? Porque é onde está o nosso fortalecimento como cristão. Nós iremos crescer e desenvolver à medida que nós partilhamos da experiência cristã de uns com os outros. À medida que nós observamos na palavra de Deus os fundamentos para o nosso crescimento. Estar vigilante é olhar para os passos do inimigo e não vacilar. Acompanhe comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro 5 e versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa afirmação de que o nosso inimigo está muito mais perto do que nós imaginamos é um fato de verdade. Satanás, o diabo, anda buscando oportunidades para nos devorar, para nos fazer cair, para que nós tenhamos atitudes que desonrem o nome de Deus. Amados irmãos, nós sabemos que se nós pecamos, como Tiago diz, é porque fomos arrastados pela nossa própria cobiça. Mas Satanás também tem sua parte vital em nos tentar. Deus ele não tenta ninguém, mas Satanás sim. E quando Satanás lança os seus dardos inflamados, se nós estivermos desatentos, se não estivermos vigilantes, seremos atingidos. Talvez nessa quarentena de pandemia, nessa quarentena por causa do coronavírus, você na sua casa achando que está protegido, mas você está esfriando espiritualmente. Achando que você está protegido, mas de fato você tenha negligenciado o seu tempo com Deus. E nisso você está deixando de vigiar. E é exatamente isso que Satanás quer, para lhe devorar. Quem sabe se hoje, você, meu amado irmão, tenha dado desatento diante de um leão faminto, procurando a ocasião para lhe devorar. Irmão, acautele, preste atenção, seja cauteloso nos seus passos, seja vigilante. Satanás não está aí para brincar, Satanás está aí para nos derrubar. Seja vigilante em casa, mas permaneça firme nos fundamentos da fé em Jesus Cristo. Amados irmãos, por certo, Satanás atacaria a igreja e colocaria obstáculos ao trabalho de Timóteo e Apolo, que eram colaboradores do apóstolo Paulo, e lá na igreja de Corinto, tanto Timóteo como Apolo estavam dedicando o seu tempo para o progresso do Evangelho. Satanás, de fato, ia colocar empecilhos. Nós estamos vendo tanta facilidade como está na nossa casa, com a nossa família,
mas tanto tempo assim, o que fazer com ele? Talvez você esteja andando ocioso, né? E aquele velho ditado diz que mente vazia é oficina para coisa ruim. É oficina para coisa ruim. Então você começa a imaginar coisas que não glorificam a Deus, e o pecado que começa na mente muitas vezes acaba nas ações. As estimativas dizem que durante esses últimos dias é impressionante o número de assinaturas em sites pornográficos. É incrível o número de pessoas que, ao invés de se voltarem a estarem mais próximas de Deus, estão usando o seu tempo para naufragarem na sua vida pessoal. E infelizmente muitos crentes também estão encaminhando para esse mal, com tanto tempo livre usando para o mal. Aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos estar vigilantes. E estar vigilantes, isso requer um estado de alerta e de ferramentas certas. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa defesa é a nossa fé. Por isso que devemos estar fundamentados na fé em Jesus Cristo. Ela é a nossa defesa. Ela é o nosso escudo. Precisamos, meus irmãos, ser vigilantes e estar atento de onde vem o perigo. Se o perigo vem de frente, que o nosso escudo possa estar de frente. Se o perigo vem do lado, que o escudo possa estar do lado. Mas nós precisamos nos fundamentar nos alicerces da fé, nos fundamentos da fé. Segundo Tessalonicenses 3:3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Essa é uma esperança que nós temos. O maligno anda ao nosso derredor como leão, procurando uma ocasião para nos devorar. Mas o Senhor, o nosso Deus a quem servimos, Ele é fiel. Embora Satanás procure ocasião para nos atacar, o Senhor nos livrará do maligno. Ele vai nos guardar do maligno. Outra coisa, devemos ter cuidado para não colaborar com a obra do maligno. Como a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Irmãos, cuidado para que você não esteja sendo um colaborador do trabalho do diabo. Cuidado para que você não seja um colaborador do trabalho do maligno. Nós devemos conservar em nós, em nossa conduta, um comportamento santo, um comportamento autêntico, um comportamento que transmita a glória de Deus e mostre que, de fato, estamos fundamentados na fé. Amados irmãos, em Mateus 13:38 diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Entenda, meu irmão, que diante da nossa luta nós precisamos estar vigilantes. Existem muitas pessoas que se nominam cristãs, que se nominam servas do Senhor, mas, no entanto, a sua vida, as suas características mostram uma coisa totalmente diferente. São pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo, não se submetem à palavra de Deus, não se submetem à autoridade, procuram viver baseados na sua própria convicção, não nas convicções do Evangelho, e assim influenciam pessoas à queda. Não seja uma dessas pessoas. Seja alguém que confia verdadeiramente no Senhor. No campo, há trigo e há joio. Quando o Senhor vier, Ele irá separar. No momento, nós não podemos julgar e dizer: fulano é crente, fulano não é. Esse julgamento vem do Senhor. Mas uma das coisas que evidencia o caráter das pessoas são os frutos. Que tipo de fruto você tem dado? É um fruto de quem está vigiando, sendo vigilante, para preservar um caráter de uma vida verdadeiramente ao lado do Senhor? Ou você tem mostrado simplesmente um caráter desleixado, de uma pessoa que o problema está perto, mas não está vigiando? Preste muita atenção nisso. Além do apóstolo Paulo,
dizer que nós precisamos ser vigilantes, ele diz aos irmãos de Corinto que eles sejam firmes. E estar firme, meu irmão, é estar seguro. Que não se corrompe, que não se abala com coisas poucas. Nesses últimos dias, nós temos visto a grande necessidade de convocar o povo de Deus em oração, para que se mantenham firmes aos fundamentos da fé. Mas, irmãos, estar firme, isso principalmente traz à nossa mente conceitos da nossa vida cristã. Onde o cristão precisa estar firme? Aonde o cristão precisa estar fundamentado? Primeiramente, o cristão precisa estar fundamentado na sã doutrina. Por que ele deve estar fundamentado na sã doutrina? Filipenses capítulo 1 e versículo 27. Filipenses capítulo 1 e versículo 27. Filipenses capítulo 1 e verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, esse momento é o momento de estarmos firmes nos fundamentos da fé. É o momento de lutarmos juntos pela fé evangélica. É o momento de vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, dentro dos nossos lares. Talvez você agora tenha uma oportunidade que você nunca teve com a sua família de passar tanto tempo junto, e o que você está fazendo com esse tempo? É hora de ser firme. É hora de pregar o Evangelho para a sua família. É hora de influenciar a vida dos seus entes queridos. É hora de influenciar a vida do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo. É hora de fazer a palavra de Deus crescer dentro do seu lar. Ser firme, meu irmão, não é se abalar com as coisas que estão acontecendo. Não é se abalar porque perdeu o emprego, não é se abalar com a impaciência de estar em casa sem fazer nada, não é se abalar com a insegurança e a incerteza do futuro. Mas entenda que o futuro pertence ao Senhor, está nas mãos do Senhor. Ele quer que a gente descanse nele. O trabalho só é dele. O nosso trabalho é descansar no nosso Deus. Ele quer que a gente descanse. E é nesse momento que ele quer que a gente seja firme na sua vontade e no seu propósito. E estar firme na sã doutrina é procurar aprender da Bíblia as doutrinas que a palavra de Deus ensina. E se eu tenho uma doutrina correta, consequentemente eu vou viver de forma correta. Outra coisa que nós devemos permanecer firme na fé significa ter uma estabilidade madura. E essa estabilidade não é que você vai se desesperar, não é que você vai estar atormentado com a insegurança do dia de amanhã. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser as coisas da manhã, se encher de preocupações, mas Deus diz que nós devemos estar firmes, confiantes na sua providência de forma madura. Todos nós somos auxiliados com o Espírito Santo. Eu, você, e nós temos a capacidade e o domínio próprio para discernir essas coisas espiritualmente. Nós somos longânimos. O Senhor nos deu essas características por meio do seu Espírito. Então nós precisamos sim ser firmes na providência que o Senhor tem para nós e confiar, trabalhando como se tudo dependesse de nós, mas confiando de fato como tudo depende de Deus. Manter-se firme aos ensinamentos, às tradições de Cristo, né? Manter firme aos ensinamentos, meus irmãos. Eu sei que nós estamos longe da igreja, estamos longe da comunhão, mas aquilo que você aprendeu, coloque em prática. Provavelmente você já aprendeu muitas coisas de grande valor da palavra de Deus. Esse é o momento de colocar em prática. Nós devemos nos manter firmes às tradições. As tradições que o nosso texto diz são as tradições e os ensinamentos de Cristo
passado por seus apóstolos e os seus apóstolos passando assim para a igreja. São os ensinamentos autênticos do Senhor Jesus Cristo. Ensinamentos que estão registrados, como o próprio apóstolo Paulo ele diz, aí em 1 Coríntios 15, 33 e 34, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Esse texto, o apóstolo Paulo exortando aos irmãos de Corinto para que eles voltassem à sobriedade, ele dizendo: não vos enganeis, as más conversações elas corrompem os bons costumes. Talvez depois que tudo isso passe, alguém diga: eu posso ficar em casa, porque eu escuto pregações na internet, porque eu escuto áudios no WhatsApp, e isso já é o suficiente. Não. Nós devemos ter uma mente sóbria. Existem diversas conversações em torno da vida ativa da igreja. Não se corrompa com essas coisas. Esteja firme nas tradições que Cristo nos manda guardar e que os apóstolos também enfatizaram para o crescimento da igreja. Seja firme, seja fiel àquilo que você foi chamado. Outro texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. 2 Tessalonicenses 2 e 15, que diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui, essas tradições são os ensinamentos autênticos de Cristo. Ensinamentos esses que nos tornam sábios para a salvação. Ensinamentos que podem produzir crescimento em nossa vida. São a esses ensinamentos que nós devemos permanecer firmes e sendo fiéis. Mas, meus irmãos, além do apóstolo Paulo exortar aqueles irmãos dizendo que eles sejam vigilantes, sejam firmes, ele também diz que nós precisamos ser maduros. Sejam maduros. O nosso texto ele diz: portai-vos varonilmente. Paulo já os havia advertido de que eram crianças imaturas que precisavam crescer. Eram crianças que, como recém-nascidas, ainda necessitavam do genuíno leite para o seu crescimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, 1 Coríntios 3, verso 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto que tenham um comportamento maduro, que tenham um comportamento diferenciado, não como crianças. Crianças com medo de qualquer barulho, de fogos de artifício, que tampam os ouvidos e ficam aflitas procurando o pai e a mãe. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que precisamos ser vigilantes, firmes e maduros diante dessa situação. É uma situação difícil, mas a igreja precisa estar firmada nas verdades da fé. Portai-os varonilmente. Isso significa: hajam como homens, não como crianças. Aqui, agir varonilmente, portai-vos varonilmente, isso não está falando só no contexto de homem, mas no período onde Paulo escreveu, essa afirmação estava voltada à masculinidade dos homens, que os homens tinham que ser de fato homens. Mas aqui, meus irmãos, está falando para o povo de Deus: tenham um comportamento maduro, perseverem na doutrina da fé, sejam firmes na fé, porque a permanência do povo de Deus na fé vai depender da nossa ação hoje, sendo vigilante, firme, maduro. Eram chamados a se mostrarem homens valentes em um momento em que era necessário liderar com maturidade. Irmãos, é um momento difícil que muitos de nós
nunca tínhamos passado. Mas é um momento onde exige maturidade da nossa parte. Maturidade espiritual. Maturidade para que você edifique a sua casa de forma pessoal. Que você busque o Senhor. Onde você deve estar buscando nas Escrituras, viver cada vez melhor para agradar e glorificar o nome de Deus. Irmãos amados, portar-se varonilmente, portar-se como homem, como uma mulher que tem a atitude de fazer a palavra de Deus ser evidenciada na sua vida, é coisas que nesse exato momento nós precisamos. Ser homens e mulheres de Deus maduros na fé para enfrentar toda essa situação como igreja. Além do apóstolo Paulo dizer que nós precisamos ser vigilantes, firmes e maduros, ele diz que nós também precisamos ser fortes. Irmãos amados, o nosso texto, ele diz, sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Quando é que nós precisamos de força? Será que é em um momento bom da vida, onde estamos no nosso auge, ou será em um momento difícil? Sem sombra de dúvida, nós precisamos de força em um momento de angústia, em um momento difícil. Nós precisamos de força quando perdemos um ente querido. Nós precisamos de força quando descobrimos uma doença grave no nosso corpo. Nós precisamos de força quando sentimos as dificuldades nos apertarem, e nós precisamos de força, mesmo diante de todos esses contextos, buscar a face de Deus. Irmãos amados, é exatamente nesse momento que nós precisamos de força. Ser forte significa revertir-se de força, se fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. E eu queria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no Salmo 81 e no verso 1. Salmo 81 e verso 1. Salmo 81 e verso 1 diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Esse salmo, o versículo 1, mostra que o nosso Deus, ele é a força nossa. É a força que nós temos para cantar, mesmo diante desse transtorno global. Ele é a força que temos para entoar cânticos e dizer: o Senhor é a minha esperança. Esse é o nosso Deus, que em meio a uma tempestade traz uma calmaria ao nosso coração. É o Deus que em meio ao caos, Ele confirma aos corações dos seus filhos que Ele está ali para nos fortalecer. Esse é o nosso Deus. Precisamos também buscar o nosso fortalecimento, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Como é que eu vou me fortalecer na graça? Como é que eu posso me fortalecer nessa graça? É simples. Eu busco fortalecimento na graça, primeiramente, ao enxergar a misericórdia de Deus. Eu enxergo a misericórdia de Deus. Deus, na sua misericórdia, Ele me deu. Aliás, Ele não me deu aquilo que eu merecia. O que eu merecia era a condenação eterna. O que eu merecia era o lago de fogo, era a perdição por conta do meu pecado. O que eu merecia era ficar separado de Deus por conta do meu ser pecador. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, não permitiu, por conta da sua misericórdia, um dos seus atributos. E através da sua graça em Cristo Jesus, me deu a redenção, me justificou. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, fortaleça a sua fé.
Porque a palavra de Deus também diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe coronavírus, não existe pandemia, não existe sequer quarentena que possa nos separar da nossa comunhão com Deus e do nosso andar com Deus. Irmãos amados, sejamos fortes diante disso tudo. Fortaleça-se na graça de Deus, na lembrança do que Cristo fez na cruz por você e por mim. Esse é o nosso fortalecimento. Lembre-se que o Senhor Jesus há de suprir cada uma das suas necessidades, há de cuidar da sua igreja e nós não precisamos ter preocupação nenhuma. Nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a palavra de Deus também diz que Ele tem cuidado de nós. E aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus há de completá-la. Irmãos, outro versículo que eu quero deixar com os irmãos é o Salmo 18 e versículo 2. Salmo 18, verso 2. Salmo 18, verso 2 diz assim. Vamos começar do versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Irmãos, esses dois versículos mostram que a nossa confiança deve estar naquele que pode promover essa força que nos sustenta. Ele é a nossa rocha, o nosso baluarte, aquele que nos sustenta, a força que nos conduz ao triunfo é o nosso Deus. Não precisamos estar atormentados com as coisas que estão acontecendo. Precisamos nos fortalecer naquele que de fato promove força ao nosso coração e ao nosso ser. O apóstolo Paulo, nas suas recomendações finais, ele disse aos irmãos de Coríntios que eles precisavam ser vigilantes, que eles precisavam ser firmes, que eles precisavam ser maduros e que eles precisavam ser fortes. E também, por último, o apóstolo Paulo diz que eles precisavam ser amorosos. O versículo 14 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos dá a nossa última recomendação. Ele diz o seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E Paulo, ele explica muito bem como aqueles irmãos deveriam se conduzir diante dessa temática do amor. Porque no capítulo 13, o apóstolo Paulo começa o capítulo 13, logo no primeiro versículo, ele dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Aqui o apóstolo Paulo usa o emprego de uma figura de linguagem chamada hipérbole, é um exagero. E aqui ele está mostrando que ainda que ele conseguisse falar a língua dos anjos, um exagero, né? E ainda que ele conseguisse fazer outras coisas, se ele não tivesse amor, nada seria, de nada valeria, de nada adiantaria. O versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele começa a discorrer as características do amor. E quais são as características do amor? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O apóstolo Paulo ele diz que todos os nossos atos devem ser feitos em amor. Amados irmãos, sejam pacientes. A maior dificuldade dos irmãos de Corinto era o mundanismo que estava ao seu redor. A maior dificuldade daqueles irmãos era se desapegar de forma consistente do seu estilo de vida passado. Use esse tempo também para refletir no que Deus tem para a sua vida. E veja se aquilo que você tem feito para o reino de Deus tem sido com amor. Veja se você tem tratado a sua família com amor, o seu trabalho com amor e observe se você tem tratado a obra de Deus, a comunhão dos santos em amor. Amados irmãos, essas 5 recomendações nos ajudarão a permanecermos firmes nos fundamentos da fé. Mas devemos permanecer vigilantes, firmes, maduros, fortes e amorosos. Guarde isso para a sua vida. Esteja caminhando com o Senhor. Esteja buscando priorizar o reino de Deus na sua vida durante esses dias. Logo, logo, se for da vontade de Deus, tudo irá voltar ao normal. Mas talvez Deus está causando um reboliço na sua vida. E que quando tudo isso passar, o seu fervor espiritual só terá aumentado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e que possam ser edificados com essa palavra. Vamos orar. Nosso gracioso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, mediante a tua misericórdia, tem nos ajudado a permanecer fiel ao teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vigilantes diante dessa pandemia que assola o mundo e nós aqui temos sofrido o impacto que tem acontecido em todo o mundo. Então ajuda-nos a ser vigilantes e ter discernimento, ó Pai, para saber discernir as astúcias do diabo para nos afetar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes no propósito de vida que temos para contigo. Nos faz ser maduros mediante a tua palavra, Senhor. Nos fortalece com o teu Espírito e, principalmente, nos dá um coração cada vez mais amoroso. Assim, Deus amado, te peço por cada irmão da igreja e também, Senhor, pelo nosso país. Rogo, Senhor, pela vida dos nossos governantes, que o Senhor se mostre, Pai, Salvador na vida desses homens, para que eles possam dar testemunho da tua misericórdia e graça. Também quero te pedir pela vida do nosso líder da nação, nosso presidente, que o Senhor possa, Pai, direcionar todas as atitudes do nosso presidente, do nosso governador, para o bem. Nós sabemos que o coração desses homens está nas tuas mãos. Não temos nada o que temer, porque o Senhor está no controle. Mas eu te rogo, Senhor, que o teu nome seja glorificado através da vida desses homens. Ó Pai, e nós como igreja nos abençoa, para que possamos permanecer firmes no propósito da graça em Cristo Jesus. Assim eu te peço, no nome do nosso grandioso Salvador Jesus Cristo. Amém.